Dar entrada na aposentadoria da pessoa com deficiência não é tão simples como muitos imaginam. O INSS não vai reconhecer automaticamente que você é PCD, mesmo que você use prótese, tenha exames muito antigos ou que você enfrente diversas limitações e barreiras no seu dia a dia. A verdade é que muita gente perde o direito ou tem o pedido negado, porque não sabe qual é a documentação correta, não sabe como fazer o pedido da forma correta ao INSS e não faz nem ideia como funciona a avaliação da condição de pessoa com deficiência. Se você tem 50 anos ou mais, convive com limitações no trabalho ou na mobilidade do dia a dia, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te mostrar como dar entrada no pedido, quais documentos você precisa apresentar, como funciona a avaliação do INSS e quais erros você deve evitar para não prejudicar a sua aposentadoria. Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada especialista em aposentadorias do INSS e esse é o melhor canal para quem quer ficar por dentro de todos os seus direitos na Previdência. Então já deixa o seu like e se inscreve aqui, porque todos os dias tem conteúdo novo com o objetivo de fazer com que você consiga ter acesso à melhor aposentadoria possível. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é entender que o INSS não avalia apenas a doença ou o número do CID. A avaliação é biopsicossocial, o que significa que o INSS avalia 3 aspectos ao mesmo tempo. O biológico, que são as limitações físicas, sensoriais ou intelectuais. O psicológico, que envolve autonomia, independência e capacidade funcional. E o social, que analisa as barreiras no trabalho, no deslocamento e na vida diária. É essa combinação que define se você é ou não pessoa com deficiência e que define o grau, sendo leve, moderado ou grave. E esse grau influencia diretamente no tempo que você precisa comprovar para o INSS para se aposentar por tempo de contribuição, que seria uma forma de conseguir uma aposentadoria no INSS como pessoa com deficiência sem ter que cumprir um requisito de idade mínima. Então, antes de fazer qualquer pedido no INSS, você precisa separar os documentos certos. E os documentos precisam comprovar 3 principais coisas. Primeiro, a deficiência. Aqui entram laudos médicos, exames, prontuários de acompanhamento. O segundo ponto que você precisa comprovar é a duração da deficiência, porque ela é determinante para saber se você tem ou não direito a uma aposentadoria, já que a aposentadoria da pessoa com deficiência exige que você tenha um tempo de contribuição enquanto pessoa com deficiência. É fundamental mostrar desde quando você enfrenta essas barreiras e limitações, e não apenas que hoje você está nessa condição. E o terceiro ponto que você precisa comprovar é o impacto da sua deficiência no cotidiano e no trabalho. Lembrando que deficiência não se confunde com invalidez. Então, mesmo uma pessoa que foi pessoa com deficiência ao longo de toda a vida, pode sim ter tido um tempo expressivo de trabalho, um tempo expressivo de contribuição. Existem alguns casos em que, em razão da deficiência, a pessoa acaba ficando inválida ou incapacitada também, mas não é a mesma coisa. E a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela vem justamente para trazer uma proteção para essas pessoas que, em muitos casos, exercem as suas atividades, têm anos e anos de trabalho, mas exercem com algum tipo de limitação e enfrentando algumas barreiras. Então, se você tiver documentos que comprovem a necessidade de adaptação na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, isso pode fazer muita diferença. Essas provas são decisivas para reconhecimento do grau da deficiência e da data de início no momento da avaliação do INSS. Se você hoje enfrenta alguma limitação, possui alguma deficiência, mas não faz nem ideia de quais documentos você precisa separar e quais documentos realmente vão te ajudar a conquistar essa aposentadoria da pessoa com deficiência, nós podemos te ajudar. Todos os dias nós auxiliamos pessoas que estão perdidas também com o seu planejamento de aposentadoria a separar exatamente o que precisa ser apresentado para conseguir comprovar que existe o direito. Então, se precisar da nossa ajuda, o link de contato com a minha equipe está na descrição. Com a documentação organizada, aí sim você pode fazer o pedido de aposentadoria pelo meu INSS. E não há necessidade alguma de ir até uma agência ou então fazer um protocolo pelo telefone. Pelo próprio aplicativo você pode fazer o pedido. Só que é essencial que você selecione a aposentadoria da pessoa com deficiência. Você não pode pedir
como uma aposentadoria da regra geral, porque se você fizer isso, o INSS não vai agendar a avaliação social e muito menos a perícia médica. Todos os seus documentos precisam ser encaminhados para o INSS de forma legível, de preferência organizados e com um breve resumo da sua situação. A descrição das limitações devem ser claras, explicando como elas impactam no seu dia a dia. Fazendo o pedido certo, o INSS deverá fazer o agendamento da perícia médica e da avaliação social, porque sempre em uma aposentadoria da pessoa com deficiência, você vai ter que passar por essas duas avaliações, independente do valor da sua renda. Ainda assim, existe essa avaliação social, que ela não vai avaliar o seu rendimento ou a sua condição social, mas sim as barreiras que você enfrenta para viver em sociedade. O profissional vai avaliar o que você consegue e também o que você não consegue fazer no seu dia a dia e no seu trabalho. Na perícia médica é que vai ser identificada qual é a deficiência, qual é o tipo de deficiência e qual é a provável data de início. Mas tanto o perito como o assistente social, eles precisam seguir um formulário próprio que existe para avaliação da condição de pessoa com deficiência, que vai levar em consideração diversas atividades do dia a dia e se você precisa de uma adaptação para conseguir exercer aquela atividade, ou então se você precisa de ajuda de alguém, ou se você consegue realizar de forma independente, sem sofrer nenhum tipo de restrição. E a decisão final sobre ser ou não pessoa com deficiência será um resultado da análise em conjunto do assistente social e do perito. Lembrando que no dia da perícia médica é muito importante que você leve os seus documentos, por mais que você já tenha apresentado no pedido do INSS. Isso ajuda o perito também a entender melhor qual é a possível data de início da sua condição de pessoa com deficiência para ser avaliada. Como advogado especialista, eu sei que os erros mais comuns que levam à negativa do pedido da aposentadoria da pessoa com deficiência são os seguintes: entrar com o pedido errado, levar documentação incompleta, não demonstrar o impacto da deficiência no trabalho ou no cotidiano, não comprovar a data de início da deficiência e fazer o pedido com o CNIS cheio de falhas. Aqui no canal eu sempre trago vídeos explicativos sobre os principais erros que aparecem nos CNIS. E o CNIS é a base de dados do INSS. Se você tem alguma informação faltando ou alguma pendência, isso pode prejudicar o seu acesso não apenas à aposentadoria da pessoa com deficiência, mas a todos os tipos de aposentadoria, já que são vários tipos que existem. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque assim você sempre será avisado quando saírem vídeos novos trazendo informações sobre como cuidar da sua documentação e do seu CNIS. Dar entrada na aposentadoria da pessoa com deficiência exige cuidado, organização e estratégia. E quando o pedido é feito da forma correta, a análise costuma ser mais rápida e segura. Se esse vídeo te ajudou, aproveite para se inscrever no canal e continuar acompanhando informações sobre aposentadorias e benefícios do INSS. Aqui, informação certa evita atraso, indeferimento ou perda de direito.